Eu gosto de uma música minha chamada Como Vai Ser o Mundo. Eu acho que ela conta, né? Ela conta como um homem que está no exílio vive, né? Vive e qual o sonho dele, né? Na verdade, o sonho dele era um sonho mínimo, né? E que por muitas vezes acaba se tornando um pesadelo. Ela diz o seguinte: acordei com vontade de saber como ia meu mundo, como ia minha vida. Agradeci a Deus por me presentear com mais um dia pra viver, pra correr, guerrear e lutar. Com humildade em minha oração, pedi ao nosso Deus que me desse proteção. Cadeia, mundo cão, irmão, nada é confiável. Sem Deus no coração, sem chance, lamentável. No pátio, os manos num peão circulando, e na gaiola, um funça sentado só filmando. Através das grades olhei pro céu azul, um pássaro voava do norte pro sul. Me emocionei e pensei, como é linda a liberdade. Lembrei dos meus manos no centro da cidade, indo e vindo pra lá e pra cá, andando, correndo, ansiosos pra chegar. E a molecada na Praça da Sé, tudo igual, cotidiano, rotineiro, infelizmente natural. 2001, meu último rolê no Centrão. Então, último na nossa, irmão, vai pra grupo não. Porra, tio, o barato é louco de verdade. Cadê um lugar que você sente uma saudade do mínimo que quando se tem não dá valor? Tipo o quê? Pisar na terra descalço, morou, e sentir o gosto doce da felicidade. Olhar pro horizonte, sorrir pra liberdade, assim como se fosse uma criança brincando, correndo contra o vento, se desequilibrando, caindo e levantando, superando o seu limite, passo a passo na fé, na vontade, no apetite. Acredite, sem hesitar um segundo, pergunte a si mesmo, irmão, como vai ser o mundo? Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Essa música tem tudo a ver comigo. Bem-vindos ao Fórum de Investigações Poéticas. Aqui falando Daniel Lima. Nesta primeira temporada, investigaremos a justiça no Brasil. 4 episódios para cartografar este terreno tortuoso das estruturas do sistema judicial no Brasil. Neste segundo episódio, abordaremos a justiça criminal, um sistema baseado em 3 engrenagens centrais: segurança pública, a atuação das polícias, justiça criminal, fórum, julgamento, acesso aos mecanismos de defesa e execução penal, presídios e encarceramento em massa. Para nos ajudar nessa pesquisa, convidamos 4 importantes figuras que podem nos ajudar a entender melhor esse sistema: Dexter, rapper; Tamiri Sampaio, advogada, pesquisadora e ativista; Preta Ferreira, líder de movimento por moradia, cantora e atriz; e Marina Dias, advogada e diretora executiva do IDDD. Ouvimos na abertura deste episódio a parte inicial do depoimento do Dexter. Dexter é rapper e atua na cultura hip-hop desde os anos 90, quando fundou o grupo 509E na Casa de Detenção de São Paulo, o complexo penitenciário popularmente conhecido como Carandiru. Dexter teve vários sucessos musicais como Saudades Mil e Oitavo Anjo. Nesta entrevista, perguntamos como foi a vida no exílio. Dexter nomeia exílio o período que cumpria pena em restrição de liberdade. Conheci diversas pessoas, diversos amigos que também gostavam de ler, que gostavam de entender como funciona esse sistema. Óbvio que é a minoria, infelizmente é a minoria, mas a gente discutia muito a ação do sistema carcerário dentro, né, do próprio cárcere, né? Um lugar melhor não havia para poder discutir os efeitos, né? As suas ações e os seus efeitos. Vi muito jovem da mesma cor que eu, da mesma quebrada que eu, da mesma idade que eu, morrendo, né? Infelizmente, morrendo, perdendo a sua vida por nada. Por uma palavra maldita, por uma ação, enfim, mal feita. E é exatamente isso que o sistema quer, né? Que nos matemos. E aí, a partir disso, a minha força interior,
ela crescia cada vez mais. Porque eu entendia que eu não podia ser um daqueles jovens. Eu tinha que sair de lá e mostrar pro sistema que comigo eles falharam, né? Esse era o meu real objetivo. E eu tive, sim, a minha família como base, tive alguns amigos como base e tive presidiários também como base. Pessoas que acreditavam, que passaram a acreditar em mim a partir do momento que conheceram a minha música. Isso também foi muito importante. Pessoas que me disseram o seguinte, olha, Dexter, você não pode se misturar com pessoas que ficam produzindo faca, que ficam usando drogas pra passar o dia, achando que o dia vai passar mais rápido por conta disso, né? Você tem que estudar, você tem que ler e você tem que continuar fazendo as suas músicas. Por isso que hoje, às vezes, nos meus shows e tal, eu sempre digo que o ladrão, ele não quer que o filho dele seja ladrão. O traficante não quer que o filho dele seja traficante, entendeu? Porque eles sabem como funciona o sistema carcerário. Eles sabem que aquilo lá não é vida pra ninguém, entendeu? E a minha maneira de pensar não foi diferente. Eu era um deles. Eu fui um deles. E mais, costumo dizer, infelizmente, que jamais eu vou conseguir ser um cara 100% liberto, né? Porque enquanto eles e elas estiverem lá, um pouco de mim também vai estar lá. Porque eu conheço aquela realidade. E aquela realidade é muito difícil de viver. Você precisa ter uma força interior gigantesca para poder passar e sair de lá sem ter um risco de faca. É o sistema jogando homens contra homens, mulheres contra mulheres. Você para pra pensar o que é 15 homens dentro de um xadrez 4x4, onde só tem 4 camas para que você possa dormir, né? Então, eu vejo sim como um plano do sistema para que se mantenha tudo do jeito que está, né? As pessoas, em algumas falas minhas, eu digo que o sistema carcerário ele funciona exatamente do jeito que o sistema gostaria que funcionasse, né? Ele não funciona de uma maneira que seja boa para nós, né? E aí sim, reeducando, né? Enfim, ele funciona exatamente como o sistema quer. O reloginho funciona exatamente da maneira que o sistema programa para funcionar, né? Então, assim, a minha passagem lá passou ao longo dos meses, né? Ao longo dos anos, para mim, a ter uma importância muito grande. Eu queria sair de lá e hoje poder dizer pro sistema que eu o contrariei. Hoje eu sou um homem de 45 anos. Desses 45, 13 foram vividos lá dentro. Mas eu consegui superar e sair de lá sem que o sistema conseguisse me derrotar, né? Obviamente que nem todo mundo vai sair de lá rapper, nem todo mundo vai sair de lá escritor, nem todo mundo vai sair de lá um jogador de bola, enfim. Mas eu consegui sair e prover pro sistema que o controle remoto dele não me domina. O hip hop me salvou. Para este episódio, conversamos também com Tamires Sampaio. Tamires foi a primeira mulher negra a presidir o centro acadêmico da Faculdade de Direito do Mackenzie. É mestra em Direito Político e Econômico e advogada. Lançou este ano sua candidatura a vereadora de São Paulo. Sempre quando eu sou convidada, né, para falar sobre racismo, sobre política criminal, né, sobre o sistema de justiça criminal, eu gosto de voltar um pouco no tempo, né, falar um pouco sobre a nossa história, assim, do Brasil, né, porque eu tenho uma avaliação que a nossa história, ela influencia muito no que acontece nos dias de hoje, né, então o Brasil é um país em que mais de 2/3 da nossa história foi marcado pela escravidão, né? A população negra sequer era considerada pessoa, eram considerados objetos, né? Seres semoventes, que eram
de propriedade, né? Propriedade do senhor de engenho. E com a abolição da escravidão, não existiu um processo de inserção da população negra na sociedade, né? Muito pelo contrário. Já com a abolição da escravidão, nem dá para dizer que se iniciou, assim, mas se aprofundou um processo de criminalização, de encarceramento, né? De exclusão social e de extermínio físico. E aí, o processo de criminalização, ele foi muito brutal, porque ele foi ligado com uma ideia de miscigenação de democracia racial. Que no Brasil, não. Aqui, aboliram a escravidão, o trabalho que passou a ser feito, né, pela população, né, um trabalho que seria assalariado, passou a ser feito pelos imigrantes europeus que vieram para cá durante esse processo. E a população negra, ela foi relegada às ruas, né? Às ruas e às periferias, porque também já não podiam ficar no centro. E o ficar nas ruas foi criminalizado, né? Como crime de vadiagem. A capoeira, que também era majoritariamente negra, né? Da cultura negra, uma luta negra, foi criminalizada. O curandeirismo, que era como era conhecido as religiões afro-brasileiras na época, né? Que hoje a gente conhece como candomblé, umbanda, também foi criminalizado. Então, todas as práticas, né, que eram relacionadas à população negra, que até então era escravizada, foram criminalizadas para garantir um processo de encarceramento, né? Ou seja, a partir do momento em que não é possível mais explorar os corpos negros no trabalho escravo, né, as alternativas que nos foram relegadas foi o encarceramento, né, a exclusão social, né, sair do centro e ir para as periferias, ou a morte, né? Foram essas as opções que foram dadas. Mas, ao mesmo tempo, foi sendo construída uma ideia de que no Brasil a gente vive uma democracia racial, né, de que é uma sociedade miscigenada. Na época da escravidão, a população brasileira chegava a ser de 2/3 de pessoas negras aqui, né? Não, o Brasil, ele foi o país da América Latina que mais recebeu africanos no tráfico negreiro, né? Não à toa que hoje mais da metade da população é negra, né? São 54%, 55% de negros e negras no Brasil. Eu tenho uma visão, né, de que toda a lógica de como o sistema de justiça criminal foi construído, ela é operada, né, através do racismo, e todos os pequenos detalhes fazem com que esse processo de encarceramento e genocídio aconteçam, né? Desde do que é considerado crime até quem julga, né? Até quem são os agentes que fazem, né, essa investigação. Né? Você comentou, por exemplo, da polícia militar, né, da polícia aqui no Brasil, e da atuação da polícia, e sobre como, inclusive, a polícia ela é orientada para encarcerar e criminalizar jovens negros, né, de poder, de criminalização, essa estrutura que é violenta contra as negras, né? Quando a gente fala sobre esse processo, né, porque, por exemplo, a segurança pública, né, e a lógica da política criminal, ela foi construída, de certa forma, numa lógica de manutenção da ordem e prevenção de riscos, né? Manutenção da ordem é manutenção da estrutura social, é manutenção dessas estruturas de poder, né? Dessas estruturas que são desiguais, que são racistas, né? Prevenção de risco, o risco é de que essa estrutura seja transformada, né? E para prevenir esses riscos, eles criminalizam, encarceram e matam, né? E toda a lógica, né, de como o sistema é construído, ela existe para manutenção disso. Sobre a questão do pacto narcísico da branquitude, né, que a Cida Bento fala pra gente. Eu vou começar sobre isso porque quando eu estava falando sobre a questão da manutenção, né, dessa estrutura social, de como os agentes da política criminal, né, os promotores, os policiais, os delegados, os desembargadores, os juízes, eles atuam, de certa forma, né, para a manutenção dessa estrutura, que se beneficiam dessa estrutura social. Isso está relacionado à branquitude, né? Está relacionado a esses privilégios que existem e sobre como esses setores eles se protegem entre si. Eles se protegem para garantir a manutenção dessa estrutura, né? E eu começo falando sobre isso porque, de certa forma, o racismo ele não atinge só a população negra, né?
E isso fica muito claro aqui no Brasil quando, por exemplo, a gente percebe que a polícia militar, ela aqui no Brasil, ela é a polícia que mais mata, mas é também a polícia que mais morre, né? Porque essa lógica, né, essa política de morte que impera no nosso país hoje, né, o racismo estrutural, essas violências diárias, né, essa autorização para a morte, ela atinge também, né, ela atinge todo mundo que vive, né, na mesma sociedade, né? E então, quando a gente fala, inclusive, sobre a necessidade de superação desse sistema, né, a gente está necessariamente falando sobre a construção de uma política de vida que envolva todo mundo, né, e não só a população negra. E é importante, eu acho, que a gente ter isso em mente, porque a relação do sistema de segurança pública, né, com a política criminal e sobre como os agentes também de segurança pública, eles atuam para esse processo de genocídio, mas eles também são afetados por essa política de morte, ela é urgente de ser discutida para a gente falar assim, olha, veja, né, não está dando certo, não é que não está dando certo só para a população negra que está morrendo, sendo presa, mas não está dando certo para ninguém, porque os próprios agentes de segurança estão morrendo. E assim, eles estão morrendo majoritariamente, né? Porque uma das principais causas de mortes dos policiais aqui no Brasil não é assassinato, é suicídio. Conversamos agora com Preta Ferreira, que nos ajudou a trazer a discussão sobre prisão política e a situação da mulher no sistema da justiça criminal. Militante, publicitária, cantora e atriz, Preta é uma das lideranças da ocupação 9 de julho, no centro de São Paulo. Foi presa ano passado num processo visto por muitos como tentativa de criminalização do movimento por moradia. Eu sou Preta Ferreira, sou liderança de movimento de moradia, mais precisamente na cidade de São Paulo, MSTC. Sou cantora, atriz e agora também sou abolicionista penal. Nunca é explicado para essas pessoas pretas o que é a justiça, porque a justiça para pessoas pretas é uma palavra injusta, já começa por aí. Na escola a gente não tem aula de direito penal, a gente não tem aula de civilização, a gente não tem aula de direitos constitucionais, a gente só tem aula de deveres. Então já começa por aí, que a gente já é sempre manipulado a nunca entender sobre isso, essa linguagem jurídica não chega nessas pessoas, né? Eu fui presa no dia 24 de junho, fui presa injustamente, fui levada para depoimento, a polícia invadiu minha casa, levou minhas coisas, e aí eu fiquei 108 dias presa, minha família foragida. Então é assim, a lei aqui nesse país funciona da seguinte forma: o que eles não cumprem, eles jogam tudo isso para a gente, que acaba cumprindo, né? Eu não deveria parar atrás das grades por exigir direitos constitucionais. Quem deveria estar atrás das grades é quem está aí no poder público, exercendo a função de chefe de Estado, sem cumprir essa função social, que é o direito à moradia, que é uma função. Eles invertem essa lógica falando que os movimentos de moradia são os criminosos, mas se o movimento de moradia existe, é justamente pela falta de política pública voltada para o trabalhador de baixa renda, voltada para o pobre. Então, a incompetência dos governantes acaba sendo a nossa criminalização. Se a justiça nesse Brasil existisse mesmo para todo mundo, as pessoas que mataram Marielle, as pessoas que mataram o menino Lucas dentro de casa, as pessoas que mataram Evandro Cláudia com 80 tiros estariam presas. A pessoa que matou agora o menino Miguel negligentemente estaria presa. Então, a justiça nesse país, ela só funciona para prender corpos presos. A justiça do Brasil, ela foi feita por pessoas brancas para punir, vigiar e matar corpos pretos e indígenas. Nem eu e nem as demais pessoas presas ingressamos. Nós fomos colocados, porque um país que não dá oportunidade para pessoas cria-se bandidos, porque você vê aí os jovens hoje em dia roubando, a grande maioria, os menores roubando para comprar um tênis de marca, para comprar um celular bom. Então, são crimes com CNPJ, porque se o Estado não garante o direito do ECA da criança e do adolescente, então essas pessoas acabam se tornando, né? Então o Estado acaba criando. Por isso que todas as pessoas são presas políticas. Um país que tira dinheiro de educação para investir em presídio já está fadado aí para que o cidadão vai ser, né? Quando essa pessoa crescer, vai ser. Eu não ingressei no sistema penitenciário, me jogaram lá. Eu não quis ir. Eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca fiz nada que tivesse aí a minha identidade duvidosa,
minhas características duvidosas. Eu não estou pedindo favor para ninguém. Eu não estou roubando nada de ninguém. É meu direito constitucional. Moradia, saúde, educação, lazer são minhas heranças. Eu nasci nesse país e eu quero para mim e para meus irmãos. Eu não estou pedindo nem estou roubando nada de ninguém. É meu. Eu não estou pedindo nem estou roubando nada de ninguém. É meu. É meu. Eu não estou pedindo nem estou roubando nada de ninguém. É meu. É meu. É meu. É meu. Então eu não ingressei no sistema penitenciário, me jogaram no sistema penitenciário, me escravizaram, isso aí faz parte da necropolítica, assim como outros corpos estão sendo escravizados. A prisão, eu falo que é um navio negreiro, é um lugar que tira todas as expectativas de vida das pessoas. Quando você está preso, parece que você não tem direito a ter direitos. Eu sempre acreditei que todo mundo era igual, sempre acreditei que as pessoas não tinham oportunidades iguais, então eu procurei dar um lugar de escuta e procurei dividir minha vivência aqui de fora, da minha luta de movimento de moradia, da minha luta sobre a luta racial, questões raciais. Então eu comecei a exercer lá dentro e comecei a entender essas mulheres. E eu vi uma coisa que me impressionou muito, que me chocou muito, é que assim, os corpos de pessoas pretas que estão na prisão estão sempre ligadas à escravidão. A gente passou aí as mulheres presas, em sua grande maioria, por tráfico de drogas. Então, a gente está sempre ligado ao tráfico, né? Então, passamos de traficadas a traficantes. Então, nossos corpos, a necropolítica sempre faz parte dessa escravidão que ainda não acabou. Eu entrei de cabeça erguida, quando me levaram, eu estava de cabeça erguida, com plena certeza de quem eu sou, do que eu representava aqui fora e da minha inocência, né? Que eu não tinha feito nada daquilo que estão me acusando. E aí eu ressignifiquei as dores, né? Eu transformei. Então, eu fiz música, eu escrevi um livro, eu fiz roteiro, eu colocava as manas para cantar, falava que elas também eram artistas, expliquei para elas o contexto de preso político. Me empoderou muito mais a entender que a luta estava valendo a pena, porque ninguém vai prender do nada alguma liderança. Marielle não morreu à toa. Então, essa prisão me ressignificou muito, muito, porque é o que eles colocam em nossa cabeça, assim, que a gente está ali, que é só mais um número de matrícula, que não é mais um ser humano e que você é só uma presa. E aí eu comecei a inverter essa lógica com as companheiras que lá estavam comigo, para falar que não, que ali não era o fim da linha e que tudo que elas faziam tinha um quê de arte. Você acha que se essas mulheres tivessem oportunidades, elas voltariam a roubar? Não. Mas a gente tem que tentar também enxergar o lado dessas pessoas, tentar ver quem são essas pessoas e o porquê que essas pessoas estão assim, por que essas pessoas cometeram esses delitos. A gente só sabe julgar. A gente já faz o pré-julgamento, mas a gente não se pergunta. Então, no livro tem uma passagem que eu falo que existem 3 lugares que estão reservados para a gente: prisão, hospital e cemitério. Eu vou cantar uma música que eu fiz na prisão, que fala sobre tudo isso que eu estou te falando agora. Vem cá, escuta minha música, risco o papel, faço denúncia e do poder eles abusam. Fui algemada, acusada, forjada, amordaçada, humilhada. Tanta injustiça e cadê a justiça pra justiça? Fecha a porta, chama a imprensa, põe na capa do jornal. Ela não passa de um marginal, um perigo pra sociedade patriarcal. Não tem verdade, a boca que mente. Estou sempre a provar que sou inocente. A detenção é pro preto pobre. Já nasci pedindo alvará, revistado desde o ventre o delegado. Sempre o acusará, mesmo sem provar. Mas veja bem, pode jogar a chave fora. A liberdade é estar além. Toda vitória tem sua hora. E a minha senhora é agora. A detenção é pro preto pobre. Já nasci pedindo alvará, revistado desde o ventre o delegado. Sempre o acusará, mesmo sem provar. Mas veja bem, pode jogar a chave fora. A liberdade é estar além. Toda vitória tem sua hora. E a minha senhora é agora.
Para somar na pesquisa sobre o sistema de justiça criminal, conversamos agora com Marina Dias, advogada e diretora do IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, uma das organizações mais atuantes no ativismo jurídico. O IDDD lançou, no final de 2019, um documentário chamado Mães Livres, que aborda a situação da mulher no sistema carcerário. A gente foi para o interior de São Paulo, num presídio em Pirajuí, mais ou menos 4 horas aqui de São Paulo. E a gente ficou durante 6 meses, a gente ia uma vez por semana nesse presídio com uma equipe para atender essas mulheres, então fazer uma entrevista com essas mulheres, entender qual é o perfil, como é que tinha sido a prisão, se tinham passado pela audiência de custódia, se não tinham, com quem estavam os filhos e etc., e depois a gente voltava, então, com os casos e distribuía entre os advogados voluntários inscritos no projeto Mutirão. 123 mulheres eram negras, então, portanto, 62,75%. 53% tinha entre 18 e 29 anos e 80% não tinham concluído o ensino médio. Acho que um número que é muito importante de trazer, gente, 68% dessas mulheres acusadas por crimes da lei de drogas. E a gente sabe qual é o perfil dessas mulheres. Não é que são as grandes mega traficantes ali. São mulheres que foram presas, na sua maioria, com pequenas quantidades de droga. Muitas vezes, quando nem estavam entrando, às vezes nas unidades prisionais, até para levar droga para os seus maridos. E que foram vítimas da revista vexatória, né? E aí foram presas em flagrante em razão disso. Então, acho que esse não dá para a gente desconectar a questão do encarceramento feminino com a questão, né, da discussão da guerra às drogas, né, porque é isso, se você pensar que 68% dessas mulheres cometeram crimes relacionados à lei de drogas, estão presas, né, e o que significa isso em termos de desestruturação familiar, o que significa isso em termos de perpetuação de uma violência, de um ciclo de violência, quer dizer, eu acho que isso é importante de trazer. Eu acho que uma outra questão, outro dado que é importante, que eu acho que assim, os números eles falam, mas mais do que números, a gente precisa pensar em histórias, né? Eu já tinha feito vários mutirões carcerários, mas o IDDD nunca tinha feito um mutirão carcerário voltado para a questão da mulher. E o que acho que mais estraçalhou, mais desesperou a equipe, que era uma equipe de mulheres, era se dar conta que a vida dessas mulheres era atravessada por violências de gênero. Todas essas mulheres tinham tido experiências de violência de gênero. E é isso, quer dizer, o encarceramento significava uma perpetuação dessa violência, agora sendo uma violência de Estado, né? Sendo que, obviamente, essa violência de Estado também se atravessa no cotidiano, não somente das prisões, mas na vida dessas mulheres, pelos seus filhos, que são vítimas também de abordagens e da violência policial, e elas mesmas também são vítimas de abordagem e violência policial. Então, é disso que se trata, né? Então, essa foi um pouco a ideia, da gente trazer um pouco a dimensão do que significa o encarceramento feminino num contexto de violência generalizada. Como a sociedade civil, junto com organismos como o IDDD, podem pensar uma alteração nessa mentalidade de guerra contra as drogas? Acho que esse ponto é super importante, Daniel. Se a gente vai olhar para a população carcerária, né, na questão do encarceramento feminino, 50%, se não me engano, estão presas por lei de drogas, e em relação ao encarceramento masculino, 20%, né? Então, são números muito grandes e representativos, e com o mesmo perfil que eu já trouxe em relação às mulheres, com pequenas quantidades, normalmente fruto de prisão em flagrante, né? Então é fruto da abordagem policial, do policiamento ostensivo, não é fruto de uma investigação, de um desmantelamento do crime, de investigação de tráfico, onde pegando ali os grandes traficantes, nada disso. A gente está falando daquele sujeito que está ali na rua, que é abordado pela polícia e que às vezes pode ter ali uma pequena quantidade de droga até para uso pessoal, e às vezes tudo bem, está até ali
de alguma forma traficando, mas não é o cara que está ali, o peixe grande, é o cara que está ali tentando de alguma forma sobreviver nesse sistema absolutamente excludente e que de alguma forma o tráfico de drogas vem dar algum espaço, um reconhecimento para essa pessoa que vive numa sociedade numa situação de extrema vulnerabilidade. O que significa essa guerra às drogas, né? A gente tem investido toda a nossa energia, né, todo o aparato do Estado para reprimir uma questão que não deveria ser uma questão de política criminal, deveria ser uma questão de saúde pública, né? Isso tem a ver com liberdade de escolha, isso tem a ver com uma questão que não deveria ser jamais objeto de privação da liberdade. A questão de drogas é uma questão que assim, faz parte da sociedade, entendeu? O consumo de drogas é algo que é quase intrínseco à sociedade. E a gente tem que lidar isso como um problema de saúde pública. E a questão da guerra às drogas, na verdade, leva muito mais à violência do que o consumo em si. Quer dizer, e além de tudo, as pessoas que estão com uma relação problemática com a droga, pelo fato de ser proibido, ela afasta as pessoas do sistema de saúde. Então, assim, é super grave. A gente não está enfrentando o problema como deve ser enfrentado. O problema, o fato de nós estarmos encarcerando majoritariamente a juventude negra em razão do tráfico de drogas, a gente tem levado a muito mais violência. Toda a violência que tangencia o tráfico de drogas também, por ser proibido, é extremamente grave. Então, não é só o tráfico de drogas em si, mas toda uma malha criminosa complexa que, de alguma forma, está relacionada ao tráfico de drogas. Ao passo que, se a gente legaliza, a gente enfrenta o problema, a gente tem uma realidade oposta, né? E a gente tem um problema que é de saúde pública. E é isso, e quando você criminaliza, a gente, de alguma forma, pensa que o problema não existe. Você criminalizou, você não precisa discutir. É crime, é proibido, é crime. E não é disso que se trata, esse é um problema. E a guerra às drogas não tem diminuído tanto a oferta como a demanda. Muito pelo contrário. Então, é isso, quer dizer, a gente realmente precisa pensar numa política pública séria. E outra, fora que é isso, né? Quer dizer, por que algumas drogas são permitidas e outras não? Né? O que tem por trás disso? Né? Então, tem discussões importantes. A gente tem agora, nesse momento, já faz tempo, desde 2011, um recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal, que o IDRD faz parte, está como na condição de amicus curiae, amigo da corte, né, que é uma figura que existe para quando uma instituição tem condições de trazer informações e elementos para a discussão de uma causa, ela pode ser habilitada como amigo da corte. E é um recurso que discute a constitucionalidade do porte de drogas, do crime de porte de drogas. E esse julgamento se arrasta há bastante tempo. Infelizmente, a gente ainda não tem uma decisão, mas deveríamos ter o quanto antes. Retornamos com Tamires Sampaio. Tamires, o que poderia mudar nessa situação do sistema de justiça criminal? Tá. O que eu acho que precisa mudar primeiro, que é uma fala um pouco mais radical, eu acho que a única forma de acabar com o racismo estrutural, a única forma é a gente esperando esse sistema econômico, político, jurídico, ideológico que sobrevive, né, e que se fortalece também, de certa forma, dessas desigualdades, né? Então, não dá para falar sobre a superação estrutural sem falar sobre a superação do sistema capitalista. Mas questões que são, assim, mais simples, né? Vamos dizer assim, para garantia, né, de uma mudança imediata. Primeira delas, descriminalização das drogas. Eu acho que, né, construir uma nova política de drogas numa perspectiva não do sistema de justiça criminal, mas na política de saúde, assim. Drogas
não devem ser temas relacionados à criminalização, não é tema de segurança pública, é um tema de saúde pública, né? Esse é um dos primeiros pontos. Outro ponto também que pode contribuir muito para isso é descriminalizar, despenalizar crimes de menor potencial ofensivo. Né? Tem alguns crimes que poderiam ser tratados por outras áreas do direito, né? Tem alguns crimes relacionados a patrimônio, por exemplo, que poderiam ser relacionados que não envolvem violência física, que poderia ser tratado no direito civil, por exemplo. Isso também é um processo que pode ajudar nessa lógica de descriminalização, de desencarceramento em massa, né, da população que a gente fala. Um outro ponto que é essencial, construir uma lógica de segurança pública, né, um sistema de segurança pública que não é baseado na manutenção da ordem e prevenção de risco, é construir uma segurança pública cidadã, né? O que é uma segurança pública cidadã? É uma segurança em que a prioridade é a garantia de direitos, da vida, da liberdade da população como um todo, e não a criminalização, o encarceramento de uma parte em detrimento da proteção, né, de uma parcela muito pequena. Legal. Não, imagina, não tem nada de cega. É um projeto, né? É um projeto. Tudo isso que acontece no Brasil, que a gente está falando aqui agora, né, de errado, de violências, né, de desigualdade, como esse sistema, de certa forma, ele atua para perpetuar isso, é um projeto. Não é erro, não é engano, não é cega. Inclusive, tem gente que fala sobre isso, né? Sobre como o direito e a justiça, né? Nós, o movimento negro, os movimentos sociais, pedir por direitos e pedir por justiça acaba sendo um pouco contraditório, porque o direito, ele também é um instrumento de manutenção da estrutura social. Ele também é um instrumento de manutenção de privilégios, de coerção contra a população pobre, preta e periférica. Então, a justiça, ela não é cega, ela é racista. Não dá mais pra fugir, nem esconder o seu mal. Mas cedo ou mais tarde vai chegar a verdade que negou. Este podcast é fruto do programa de residência artística no setor público realizado pela Automática, República.org e Instituto Beth Jacob Laffer. O Fórum de Investigações Poéticas vem acompanhado de uma publicação em formato cartográfico que você pode baixar em rasp.arte.br. Temos também, para cada episódio, uma criação audiovisual com motion graphics elaborados pela Bijari e execução de Alexandre Marcati, Geandre Tomazoni e Rafael Minhoso. Neste episódio, tivemos a honra da participação musical de Laila nas vozes, com voz complementar de TC Silva, Fernando Alabê nas percussões e Daniel Oliva no violão e guitarra. Todas as composições foram criadas originalmente para o podcast. A mixagem é de Pedro Neusman. Na nossa poderosa equipe de trabalho e pesquisa temos Laís Ribeiro, Felipe Teixeira e Fernando Sato. A arte de capa do nosso podcast é assinada pelo Senegâmbia.
O depoimento do Dexter foi gravado e editado para a videoinstalação Palavras Cruzadas. Eu sou Daniel Lima, diretor e editor do Fórum de Investigações Poéticas. Não percam o próximo episódio, entre a politização da justiça e a judicialização da política. Cara a cara vai chegar. Vai chegar. Encarar a mentira que nos contou. Vai chegar. E o mundo que nos negou. Vai chegar. Aos filhos e filhas vai chegar. Vai chegar.